Boa noite, igreja. Gostei. Boa noite, igreja. Graça e paz. Nem parece que nós estamos na última semana da campanha de oração. Qual a expectativa que vocês têm nesta noite? Qual a expectativa que você, que nos assiste no canal do YouTube, tem para este final de campanha? Muitas vezes, quando a gente inicia uma campanha, a gente começa com uma expectativa e termina com uma outra totalmente diferente. O Senhor, Ele começou agindo na primeira, continuou agindo na segunda, agiu na semana passada, vai agir hoje, vai agir amanhã, vai continuar agindo até que Ele volte, porque a palavra dEle não volta vazia. A minha e a sua vida tem que ser impactada pela palavra do Senhor, e eu e você temos que estar aonde o Senhor quer que estejamos. Então aumente a sua expectativa, porque o Senhor quer fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Não é só por conta da campanha, porque muitas vezes nós estamos numa campanha com uma expectativa de receber grandes coisas do Senhor, que também é muito válido, mas na verdade, a nossa grande expectativa é para entregar tudo aquilo que temos ao Senhor, e principalmente o meu e o seu coração. Essa é a nossa grande expectativa, porque a palavra do Senhor diz que tudo que temos e tudo que somos veio do Senhor. Então essa é a nossa expectativa, de entregar o nosso coração nesta noite para o Senhor. Porque muitas vezes a nossa vida, seja ela diariamente ou alguns dias talvez, ou constantemente, nós somos bombardeados por tantas notícias más. E semana retrasada, eu comecei a me disciplinar com uma coisa. Todas as vezes que eu saio da minha casa e venho para a igreja, eu sempre fico ouvindo rádio, ouvindo notícias. E as notícias são boas para nós ficarmos atualizados, mas muitas vezes nos dispersa daquilo que o Senhor quer falar. E eu comecei a me disciplinar em qual sentido? Eu falei, eu não vou mais ligar o rádio, eu vou começar a ficar quieto e ouvir apenas a voz do Senhor. E paz, meu irmão, todas as vezes que a gente se disciplina, a gente começa a ouvir a voz do Senhor, alguma coisa acontece. E o Senhor começou a falar ao meu coração aquilo que Ele queria falar, aquilo que Ele queria tratar, e eu comecei a chorar, eu comecei a bradar, eu comecei a louvar, eu comecei a fazer muitas coisas, porque são 30 minutos que eu posso fazer muitas coisas. E foi isso que eu fiz, eu comecei a me disciplinar. Então, já fazem 2 semanas que eu nem ligo o rádio. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nesses 30 minutos? E assim tem acontecido. Mas também, muitas vezes, quando somos bombardeados, nós começamos a enfraquecer na nossa fé. Nós começamos a deixar de lado a palavra do Senhor. A nossa oração, que era avivada, ela não começa a ser mais tão avivada como era antes. Mas no dia mau, nós temos que ser revestidos da autoridade, do poder, temos que ser revestidos da armadura do Senhor, e principalmente dos princípios da verdade, pois só assim nós poderemos resistir e permanecer inabaláveis no dia a dia das nossas vidas. Como está escrito lá em Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus. Mas a palavra do Senhor também diz, no apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, que as nossas armas com quais lutamos, elas não são humanas. Ou seja, elas não devem ser humanas, como o Marquinho ministrou aqui no louvor. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 e 5, diz assim: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios faliciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência a Cristo.
A nossa obediência tem que ser ao Senhor. E esse é um dos princípios que nós, cristãos, devemos levar a sério. Levar a conduta cristã a sério, levar toda a nossa obediência cativa ao Senhor. Nas guerras, muitas vezes, o Senhor, Ele costuma, não são todas as vezes, escolher que aos nossos olhos, que talvez eu e você não escolhêssemos, aqueles soldados para liderar talvez alguma guerra, ou para fazer alguma coisa que aos nossos olhos eu não escolheria, e eu tenho certeza que você também não escolheria. Essas pessoas são aquelas pessoas improváveis, e essas pessoas improváveis, elas estão aqui nesta noite. Essas pessoas improváveis são eu e é você. São essas pessoas que o Senhor escolheu para guerrear, para batalhar, para ganhar a guerra que o Senhor já propôs para nós. E ainda assim dar a eles as armas mais incomuns, e por meio deles obter os resultados mais imprevisíveis que a gente possa imaginar. A Bíblia está recheada desses exemplos, de escolher as pessoas que não eram nada para fazer que elas fossem alguma coisa. Alguns exemplos que eu quero citar para vocês, está escrito na palavra do Senhor que a gente muitas vezes nem dá atenção. Querem ver um nome? Sangar. Quem já leu esse nome na Bíblia? Muitas vezes a gente lê, algumas vezes esse nome passa despercebido, mas Sangar foi um grande guerreiro que está escrito lá no livro de Juízes. Sabe qual foi a arma que ele usou para matar 600 homens? Foi uma vara de tanger bois. Uma vara de conduzir bois, e naquela ponta era afiada, então aquilo conduzia os bois. Sabe aonde isso está escrito? Em Juízes 3:31. Jael, alguém já ouviu falar de Jael na Bíblia? Também está lá escrito no livro de Juízes. Olha só quantos nomes que passa despercebido, que muitas vezes eu e você nem damos a devida atenção a esses nomes. Muitas vezes a gente lembra de Davi, de Paulo, de Moisés, Isaías, Jeremias e tantos outros nomes que você possa trazer à sua memória, mas esquecemos daquelas pessoas que não são, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Sabe qual foi a ferramenta utilizada por Jael? Um martelo e uma estaca da sua tenda, para cravar no peito do capitão. Isso está lá em Juízes também 4:21. Gideão, todos conhecem a história de Gideão, fez aquela prova com Deus com um novelo de lã, mas as armas que Gideão usou para derrotar os inimigos foram apenas tochas e cântaros. Sansão exterminou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Davi usou apenas uma funda e 5 pedrinhas para derrubar um gigante, e foi rei de Israel. Percebam que os detalhes, os ricos detalhes que tem na palavra do Senhor, e que muitas vezes eu e você deixa passar despercebido. Apesar do nosso mundo ter mudado drasticamente, isso a gente tem visto desde os tempos antigos, ou podemos dizer desde os tempos de Juízes, mas o sistema ele continua sendo o mesmo. A natureza humana ainda não mudou. A natureza humana continua sendo pecadora. A natureza humana continua sendo falha. A natureza humana ainda continua dependendo da força do seu braço. Mas nós temos que depender do Senhor, porque dele vem o poder, dele vem a nossa força, dele vem as estratégias. E o tema da ministração desta noite é estratégias de guerra. Cada um desses nomes que eu acabei de falar para você e tantos outros, eles tiveram uma estratégia que talvez eu e você não tivéssemos. Mas essa foi a estratégia que o Senhor deu a esses homens
e também as mulheres da Bíblia para guerrear e, acima de tudo, vencer a guerra. Vencer a guerra. Em 1 João, capítulo 2, verso 15 e 17, diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo aquilo que nós temos que fazer tem que vir da vontade do Senhor. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós, povo de Deus, estaremos dentro de uma batalha espiritual constante, irmãos. Constante. Se alguém disse para você que se virar cristão, que se você se batizar, que você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que você se membrar a uma igreja, as coisas vão começar a melhorar, os problemas vão acabar, eu quero te dizer que mentiram para você. Porque quanto mais nós estamos nos aproximando do Senhor, coisas velhas nós estamos deixando para trás, e nós temos que ser tratados, o nosso caráter tem que ser transformado. A nossa carnalidade tem que ser deixada para trás. E como dói. Porque a nossa carne, ela fica todo o tempo gritando dentro de nós. Todo o tempo gritando. E nós temos que nos encher da palavra do Espírito Santo do Senhor, para que a carne ela seja apagada. Mas Deus, Ele está à nossa procura, Ele está à procura de homens e mulheres que tenham poder, estratégia e, acima de tudo, coragem. Será que nós temos hoje aqui homens e mulheres com coragem e estratégia? Um amém eu ouvi. Vou perguntar de novo, será que nesta noite nós temos homens e mulheres de coragem para enfrentar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós? Nós temos que ter coragem, porque na verdade o Senhor já nos deu o poder, como está escrito lá em Atos 1:8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo já está sobre mim e sobre você, então nós já temos o poder, falta estratégia e falta coragem. A estratégia também vem do Senhor, porque se nós agirmos com a nossa estratégia, com certeza essa guerra ela não vai ser ganha. Então nós precisamos ter apenas coragem. Coragem para enfrentar o nosso dia a dia, para enfrentar os problemas que é posto para nós todos os dias. Nós temos que debulhar a palavra do Senhor dia após dia. Ouvir a voz do Senhor, estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz dEle, porque Ele quer falar, Ele quer fazer. E eu começo a pregação. Queria que vocês abrissem lá em Juízes. Nós vamos ler alguns versos. Juízes é logo após o livro de Josué. Abriram aí? Queria que vocês deixassem a sua Bíblia aberta aí no capítulo 2 e no capítulo 3. Nós vamos ler alguns versos desses dois capítulos. Juízes capítulo 2, verso 1 diz assim: o anjo do Senhor foi a Gilgal, a Boquim, e disse: eu tirei vocês do Egito e trouxe a terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse, nunca, Deus dizendo a eles, nunca invalidarei a minha aliança com vocês,
quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Pulem lá para o 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado sua própria herança em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração. É aqui que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que ele havia feito por Israel. Pais, ensine os seus filhos. Essa é a minha e a sua responsabilidade. O 11, então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os haviam tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e o adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviam a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. E assim continua a história no capítulo 2. Ou seja, aquele povo que tinha visto, como a minha esposa bem falou, havia visto tudo aquilo que Deus havia feito, mas os seus sucessores, eles nem tinham ouvido falar do Senhor. Por esse motivo, os pais que deveriam ter ensinado para continuar aquilo que eles haviam aprendido no passado, milagres, maravilhas e prodígios, nuvens de noite, nuvens de dia, os calçados não acabavam, as roupas muito menos, mas aqui em Juízes, eles estavam fazendo o que era da vontade deles. Todas as vezes que o Senhor levantava um juiz, parece que as coisas acalmavam. Todas as vezes que o juiz morria, eles continuavam a adorar a Baal, adorar a outros deuses e tantas outras coisas mais. Como eu disse lá no início, eu estava falando de pessoas improváveis. E gostaria de falar de 3 pessoas improváveis, que está aqui nesse texto. Que, como eu disse, aos meus olhos e aos seus olhos, era certeza absoluta que você não escolheria. Esses 3 homens são Otniel, Eude e Sangar. Está lá em Juízes 3, a partir do verso 7. A história de Juízes, todas as vezes que o povo começava a degringolar, eles se arrependiam, entre aspas, e pediam um novo juiz, e o Senhor atendia. E assim foi com Otniel. Isso está lá no verso 7. Eu queria que você abrisse aí, avance um pouquinho mais. Capítulo 3, verso 7, diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e aos postes da deusa Zerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou. Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, o mais novo. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel, foi para a guerra
e o Senhor os entregou em suas mãos. Quando Deus chamou Otiniel, ele estava à disposição do Senhor. Quantas vezes o Senhor precisa me chamar e te chamar? A minha parte, a sua parte é dizer: Senhor, eis-me aqui. Como diz o texto, o Espírito Santo do Senhor estava sobre Otiniel. Zacarias, olha só o que está escrito, 4:6, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pela minha força, não é pela minha e a sua habilidade, não é pela minha e a sua inteligência, é pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Eu e você, temos que estar apenas disponíveis e dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, pode me usar, aonde o Senhor quiser. Nós precisamos de coragem. De coragem. Otiniel, ele teve coragem. Sabe, queridos, o Espírito Santo, ele anseia revelar as coisas mais profundas de Deus para mim e para você. Ele anseia amar o próximo por meu e o seu intermédio. Ele anseia operar em nós e através de nós. Sabe como? Pelo poder do Espírito Santo. Através do Espírito Santo nós temos força para todas as tarefas que temos que fazer. Para ter sabedoria diante dos problemas que temos que enfrentar. Consolo na hora da tristeza. E principalmente, a alegria no serviço ao Senhor. É pelo poder. Otiniel, ele não apenas resgatou aquela nação da escravidão, mas como também serviu aquele povo durante 40 anos. Isso significa que ele exerceu a autoridade cuidando dos assuntos de Israel. E a sua liderança espiritual e civil que trouxe descanso para aquela terra por 40 anos. Como está escrito lá no verso 11. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. A lição que nós podemos tirar aqui de Otiniel é que nunca, repita comigo, nunca. Está fraco, irmãos. É a última semana da campanha. Diz assim: nunca subestime o que uma pessoa pode fazer quando está cheia do Espírito Santo do Senhor. Pegaram? Pegaram a visão? Pegaram a chave? Como diz alguns coaches. É de graça, não estou pagando nada, não estou cobrando nada, é de graça, hein? Receba a visão aí, irmãos. Nós não podemos subestimar quando nós dependemos do Senhor. Como eu disse muitas vezes, eu com certeza não escolheria esses 3 homens para guerrear. Mas o Senhor os escolheu. O Senhor me escolheu. O Senhor te escolheu. Para fazer aquilo que apraz, aquilo que é a vontade dEle. Nós somos a menina dos olhos dEle. Nós somos escolhidos, nós somos resgatados das mãos de Satanás. E hoje nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, que governa céus e terra, no meu e no seu favor. Vocês querem mais alguma coisa do que isso? O próximo libertador foi Eude. Está lá no verso 12. Mais uma vez, 3:12. Os filhos de Israel, depois de 40 anos, parece que eles não aprenderam nada. Tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Pula lá para o verso 14.
os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Eu ainda não consigo entender de tudo o que eles passaram e ainda servir este rei que era obcecado por poder, obcecado por tantas outras coisas, por deuses, por falsos deuses, por 18 anos. Avancem um pouquinho no 16. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, e cingiu debaixo da sua roupa do lado direito. Então levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores para entregar o tributo. Depois vocês em casa acompanhem aquilo que o Senhor está falando nesse texto, porque é muito importante nós entendermos. Esse texto é muito longo. Nós não vamos nos aprofundar. Eu queria que vocês prestassem atenção na estratégia que o Senhor deu a Eude para matar este rei Eglon. Preste atenção. Como eu disse, Eglon era rei de Moabe. Ele organizou uma coalizão e se instalou no quartel-general em Jericó, a cidade das palmeiras, como está escrito lá em Deuteronômio 34, verso 3. Durante 18 anos, os israelitas estavam sob o poder deste rei Eglon. Eglon e seus aliados, eles perturbaram os israelitas por longos anos. Otiniel, ele foi o primeiro juiz, que era da tribo de Judá. Eude, o segundo juiz, era canhoto e da tribo de Benjamim. O que isso quer dizer? Canhoto. A tribo de Benjamim quer dizer filho da minha destras. Os benjamitas eram conhecidos por serem ambidestros. E o que é isso? Tem habilidade com as 2 mãos, tanto com a direita ou com a esquerda. Isso também está escrito lá em Juízes capítulo 20, verso 6, 1 Crônicas 12, 2. Depois vocês podem consultar aquilo que eu estou dizendo. O texto de Juízes, capítulo 3, verso 15 e 16, dá a entender, não está escrito, de que Eude tinha uma deficiência na sua mão direita. O que indica que ele não era ambidestro como a sua tribo. Então o que ele fez? Ele escondeu a espada na mão direita e foi conversar com o rei de Eglon. Quando chegou lá, qual era a estratégia que ele tinha que utilizar? Como é que eu vou chegar até o rei para matá-lo? Nós temos acesso, por exemplo, ao presidente da república tão fácil? Óbvio que não. Imagine ter acesso a um rei de uma nação. Era muito mais difícil. Olha só a estratégia que Deus deu a Eude. Primeiro, ele pagou o tributo. O rei gosta de um tributo. O segundo, ele conseguiu uma audiência particular com o rei sem causar desconfiança dos servos daquele rei de Eglon. Após isso, como é que ele ia fugir do palácio? Ele conseguiu. Sabe, queridos, olha só o que está escrito lá no verso 27. O texto diz que ele cravou o punhal na barriga daquele rei de Eglon. Como eu disse, o acesso àquele rei não era fácil. Talvez por conta da deficiência que ele tinha na mão direita, ele conseguiu esconder a sua espada naquela mão. Por conta dos seus servos, é óbvio que como ele conseguiu passar naquela fortaleza com aquela espada, sem ser percebido. Notem, o que eu estou querendo dizer para vocês é como o Senhor escolhe as pessoas e as armas que o Senhor dá para ele lutar.
Diante daquele momento, ele trancou a porta e cravou aquela espada na barriga daquele rei. E aí, quando ele começou a fugir do palácio, qual foi a estratégia? Tocar a trombeta, convocou os homens e conduziu aqueles homens que estavam atrás dele até o Vals do Jordão, como está lá no verso 28. A vitória seria alcançada se confiassem no Senhor e não dependessem de suas forças. Imagine eu e você passando por uma fortaleza de um rei para matá-lo. Essa foi a estratégia que o Senhor deu a ele. Uma vez que Efraim era uma das tribos mais poderosas de Israel, Eude possuía guerreiros da melhor qualidade sobre o seu comando. Assim, os israelitas mataram 10.000 soldados moabitas. 10.000 soldados, era soldado. Se alguém talvez tivesse pedido aos israelitas a eleger um líder, era bem provável que não seria Eude. Bem provável que não seria Eude. Já teria perdido a eleição no primeiro turno. No entanto, não foi os homens que escolheu Eude. Foi o próprio Deus que o separou. Foi o próprio Deus que deu as estratégias. Foi o próprio Deus que deu a força e a coragem para ele enfrentar aquele rei e matá-lo. Eude transformou uma deficiência numa possibilidade. Sabe por quê, irmãos? Porque ele dependeu do Senhor. Eu e você, nós temos que depender do Senhor. Em toda e qualquer situação ou circunstâncias. Nós temos que depender dele. E o terceiro e último personagem para nós finalizarmos foi Sangar. A Bíblia diz apenas em um versículo: depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de boi. E também ele libertou Israel. Como que isso pode acontecer? Um homem matar 600 soldados. Uma vez que Anate era uma deusa cananeia da guerra. Talvez filho de Anate fosse um apelido significativo, como filho da batalha, ou um guerreiro poderoso, talvez. A Bíblia não diz isso. O importante sobre Sangar foi que ele usou a arma que ele tinha em suas mãos. Qual é a arma que você tem nas suas mãos? Essa é a arma que nós temos. A mais poderosa, a mais eficaz, para que nós possamos combater a nossa guerra. E o que ele tinha era uma agulhada de bois, era uma vara forte, de 2,5 metros de comprimento, e tinha nas extremidades uma ponta afiada para tocar o gado naquela época. Foi uma coisa mais parecida com uma lança que Sangar podia encontrar naquele tempo para enfrentar aqueles homens. Embora nós não sabemos muita coisa e a Bíblia não relata muitas coisas desse homem, mas nós podemos ver que ele também obedeceu o Senhor e derrotou os inimigos apesar dos seus recursos limitados. Ao invés de se queixar porque não tinha espada, que não tinha isso, não tinha aquilo, ele usou o instrumento que ele tinha nas suas mãos. Aquilo que é um instrumento frágil nas mãos de um homem pode ser um instrumento poderoso nas mãos de outro. Pelo simples fato deste outro arder com santa determinação e completar a tarefa que precisa ser realizada.
A arma que eu uso talvez não vai servir para o Val. A arma que o Val está usando não vai servir para mim. Como a armadura que Saul queria colocar em Davi. Não servia no Davi. Qual é a arma que você está usando? As poucas palavras registradas de Sangar dão a impressão de que ele era um homem de coragem e de persistência. A sua firmeza contra o inimigo era empunhada naquela ferramenta que ele tinha. Apenas uma ferramenta, e matou 600 filisteus. 600. É tipo assim, missão dada é missão cumprida. Foi assim que aconteceu com esses 3 homens que nós acabamos de ler. E eu já queria chamar o pessoal do worship. Como eu disse, eu já estou concluindo. Eu queria concluir dizendo para vocês, nesta noite, entregue ao Senhor as ferramentas que você tem. Quaisquer que sejam elas. Mantenham-se firme e cheio de coragem, crendo que o Senhor usará vocês, usará a ferramenta que vocês têm em suas mãos, para realizar grandes coisas para a glória dEle. Porque o que somos e o que temos não é nosso, é dEle. A glória é dEle, não é nossa. Não é nossa. O mundo, ele procura métodos eficientes, mas Deus está à procura de homens e mulheres que compreendem os princípios fundamentais. Quais são os princípios fundamentais? É o poder do Espírito Santo, uma estratégia inteligente e uma coragem inabalável. É isso que o Senhor procura, é isso que o Senhor quer de mim e de você. Que sejamos homens e mulheres de coragens. Que a gente não venha se abalar com qualquer notícia má. Talvez essa notícia má é para que você esteja, ou seja, melhor dizendo, dependa do Senhor nessa circunstância que você está passando. Eu queria convidar a igreja para ficar em pé. Pode vir, Marquinho. Queria que você aí no seu lugar baixasse a sua cabeça, sentasse, ajoelhasse, não importa. Feche os seus olhos. Qual é a arma que você tem usado para lutar contra os inimigos da sua alma? Se essas armas que você está utilizando, elas são carnais, eu quero te dizer que você não vai ganhar esta guerra. Mas se essas armas que você está usando, elas são espirituais, eu quero te dizer, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Apenas suporte, aguente, porque o Senhor já está vindo. Não desista. Não desista. Continue guerreando. Continue suplicando. Continue entregando o seu coração ao Senhor. Continue, não desista. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te agradecemos. Nós bendizemos o teu santo e poderoso nome. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as famílias aqui representadas, as famílias, ó Pai, que nos assistem pelo canal do YouTube. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero clamar ao Senhor, ó Pai, por cada vida, por cada família aqui, Senhor. Toma nas tuas mãos, Pai, as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos, ó Pai,
toda opressão, toda malignidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, rejeitamos toda enfermidade. Pai, toma nas suas mãos, ó Pai, as vidas dessas famílias, os filhos, Pai, em nome de Jesus, os casamentos. Pai, toma nas suas mãos, nos dê ousadia, nos dê coragem, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E acima de tudo, Pai, há uma fé inabalável, Senhor, para enfrentar o dia mau, Senhor. Os dias são maus, os dias são trabalhosos, mas nós queremos, ó Pai, depender somente do Senhor. A nossa dependência, ela vem do Senhor, Pai. Perdoe, Senhor, as nossas falhas. Perdoe, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoe as vezes, ó Pai, em nome de Jesus, que lutamos com as nossas armas carnais. Pai, em nome de Jesus, queremos receber da parte do Senhor a visão, as estratégias do Senhor, ó Pai, para guerrear, para lutar, para vencer o dia mau, para vencer, ó Pai, aquilo que está à nossa frente. Pai, em nome de Jesus, todas as barreiras que caiam por terra. Pai, em nome de Jesus, toda visão limitada caia por terra, Senhor. Coração endurecido seja quebrado, seja amolecido agora em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, toda cegueira espiritual, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual, nós repreendemos no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Abre, Senhor, os nossos ouvidos. Pai, em nome de Jesus, abra o nosso coração, amolece o nosso coração. Pai, nós queremos ser adoradores do Senhor, não espectadores. Não queremos vir à igreja apenas como espectadores, mas como adoradores do Senhor. Pai, em nome de Jesus, muda a nossa história. Muda, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a história dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, todo laço de morte, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito suicida, caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito suicida, sai agora em nome de Jesus. Gera, Pai, nesta pessoa vida e vida com abundância. Pai, toda depressão caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra, Senhor, toda depressão, toda frieza, toda tristeza, Pai, em nome de Jesus. Gera em nós uma alegria inabalável, porque a nossa alegria, ela vem do Senhor. A nossa alegria está no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos nesta noite, Pai. Nós clamamos nesta noite. Entregamos, ó Pai, as nossas armas nas suas mãos. Pai, em nome de Jesus, queremos ser usados, ó Pai, da maneira que te agrade. Nós queremos ser usados, ó Pai, para glorificar o nome do Senhor, Pai. Sem Ti, nada somos. O Senhor sem nós continua sendo Deus. Nós, sem o Senhor, nós não somos nada. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, venha, Senhor, gerar em nós o desejo de Te buscar, o desejo de Te adorar, o desejo de Te exaltar em toda e qualquer circunstâncias das nossas vidas. Continua mesmo, Senhor, forjando o nosso caráter. Continua mesmo, Senhor, em nome de Jesus, lapidando o nosso coração, para que a cada dia, Pai, nós possamos estar sendo parecido mais com o Senhor, Pai. Que nós possamos a cada dia mais alcançar a estatura do varão perfeito. Senhor, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, em paz. Nos leva, Senhor, em segurança. Nos leva, Senhor, debaixo das Tuas asas, das Tuas potentes e poderosas mãos. Não permita, Senhor, que sejamos roubados, ó Pai, de tudo aquilo que aprendemos, de tudo aquilo que ouvimos, de tudo aquilo, Senhor, em nome de Jesus, que presenciamos. Pai, queremos ouvir milagres, maravilhas e prodígios, Senhor. Continua operando em nós e através de nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai
e que a eterna consolação, a comunhão com o Espírito Santo seja conosco, hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz, em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!